Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do Desafio Autoeficiente. Só lembrando que se você perdeu a primeira aula de ontem, que foi de colagem, ela está disponível, assim como as 4 aulas vão ficar disponíveis conforme elas forem liberadas, uma por dia, somente essa semana até sexta-feira à meia-noite. A ideia desse desafio é que justamente você faça ele na sequência, que você pegue cada um desses conceitos ou alguma coisa de cada uma dessas aulas que você acredita que seja boa para você e incorpore ela no seu dia a dia do consultório. Isso que é importante. Por isso que se chama desafio. Inclusive, eu vou desafiar você em cada uma das aulas para que você ponha isso em prática de uma forma rápida, né? Imediatamente. Você não deixa para amanhã, não. Já vai fazendo, porque você vai ver que isso vai ajudar muito a melhorar a sua rotina, né? Eu acredito muito que aquele aprendizado, quando ele é colocado em prática imediatamente, ele é incorporado. Se não, passa um tempo, a gente esquece e acaba ficando para trás, perdendo, né, a validade, todo esse esforço da gente de estudar. O tema de hoje é a fotografia ortodôntica padronizada. Essa é uma fotografia que eu aprendi muito cedo, né? Graças ao meu amigo Cláudio Azenha, que me ensinou a fazer essas fotos bem padronizadinhas, bem legal. No começo ele ficava no meu pé, olha, não tá boa, ajusta aqui, ajusta ali. E o que que acontece? Eu incorporei isso muito cedo, desde os meus primeiros casos. Acho que desde o meu primeiro caso eu lembro de já ter fotografado nesse padrão. Então o que muda é a câmera, né? A qualidade fotográfica. Eu comecei naquelas Yashica Dental Eye, né? Depois passamos para as primeiras digitais e isso foi uma evolução. Agora o enquadramento, que é o que nós vamos conversar hoje, como enquadrar essa fotografia, isso não mudou. E eu acredito que esse padrão tem que continuar. Você pode incorporar, inclusive, outras tomadas que você gosta, individualizar algumas coisas, mas aquelas tomadas básicas que a gente vai ver, elas deveriam ser feitas sempre da mesma maneira, porque é o que permite a gente depois comparar essas fotos, sobrepor uma a outra e fazer tudo isso que a gente vai falar agora. Eu coloquei uma pergunta, né? Por que eu devo padronizar o enquadramento das minhas fotos? Porque aqui a gente não está falando de qualidade de foto, né? Fotos artísticas. Nós estamos falando de enquadramento. E por que eu deveria padronizar esse enquadramento? Na verdade, tem várias razões. Uma delas que eu acho fundamental é a gente poder acompanhar a evolução dos nossos casos clínicos. Você sabe que eu aprendo muito quando eu estou vendo as minhas fotos. Eu tiro, às vezes, as fotos hoje numa sessão, no final do dia, né? Eu tirei várias fotos de vários pacientes. No final do dia, eu descarrego e quando eu chego em casa, eu vou dar uma olhada, dar uma passada, daí eu recorto as fotos, monto no PowerPoint de cada um dos pacientes e é ali que eu vejo a evolução. Eu vejo, por exemplo, uma ativação que eu fiz, se ela deu certo, se não deu certo, se deu efeito colateral, por que o dente não está andando. Às vezes eu acho que não está andando e está andando, às vezes eu acho que está acontecendo um movimento e na verdade não está acontecendo movimento nenhum. É muito valioso a gente olhar a fotografia padronizada e poder tomar as nossas decisões. Eu também gosto de falar sobre diagnóstico. Eu trago essas fotografias que eu faço na primeira consulta, isso vai ser o tema da próxima aula, a aula de amanhã. Eu trago essas informações, essas fotografias para o diagnóstico e lá eu vou determinar análise facial, análise intrabucal, tudo isso em cima de fotografias também padronizadas. Também gosto de usar no planejamento. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aonde que eu coloco essas fotos dentro do planejamento, principalmente as fotos oclusais, e dali eu vou fazendo uma série de processos, né, que vão culminar na proposta de movimentação, que é fundamental para o planejamento. Não é tema do nosso desafio, mas é uma coisa muito importante que uma hora a gente vai conversar sobre esse assunto. Também gosto de falar sobre, ou de fazer o book, né, do nosso paciente. Esse book digital, ele é muito legal, porque você no final do tratamento, você apresenta para o seu paciente e ele vai ver a transformação do sorriso. Isso, na verdade, é
propaganda que a gente faz depois, porque esse paciente também mostra para outras pessoas, ele fica super feliz, é um agrado que você dá para ele, né? E se no meio disso tiver também algumas fotografias artísticas, fica mais legal ainda. Vou usar também essas fotografias para criar um portfólio de casos clínicos que ajuda depois na venda dos casos seguintes, né? Você imagina o paciente chegando no seu consultório com uma boca que seria, por exemplo, com um caso de classe 2, de classe 3, de mordida aberta, e você abrindo 1, 2, 3 casos muito parecidos com o caso do seu paciente, e casos com boa resolução, casos bem documentados. O que traz isso para o nosso paciente? Uma confiabilidade muito grande. Ele já parte, né, na primeira consulta olhando e fala, nossa, que bacana, né? Um caso parecido, foi tratado com uma boa resolução, muito bem documentado, e ele vai ficar muito feliz e provavelmente isso aí vai ter um peso muito grande na decisão dele de tratar com você. Todos esses fatores são importantes. Agora eu vou mostrar um pouquinho do que eu faço com essas fotografias. Eu posso, por exemplo, aqui fazer um vídeo onde eu vou criar, né, uma sequência de fotos. Não precisa ser mês a mês, pode ser até pulando alguns meses, mas uma sequência meio aproximada que permita que a gente acompanhe a evolução do caso. Aqui eu coloquei só a foto lateral esquerda para a gente ver, mas eu posso fazer com as 6 fotos intrabucais, vai ficar muito legal, depois eu mostro isso também. E aqui eu acabei criando um vídeo, coloquei até um sonzinho, e muitas vezes eu uso isso nas minhas aulas, ou eu uso para mostrar para o meu paciente, enfim, tem uma série de coisas que é possível a gente fazer com isso. Dá uma olhadinha aqui. O que traz isso para nós? É uma possibilidade de avaliar o movimento desses dentes. No caso, eu fiz uma distalização com intrusão, com autorrotação mandibular, quer dizer, uma série de coisas que eu quero ver isso acontecendo. Porque eu apliquei uma mecânica que eu aprendi, eu estou estudando uma determinada técnica e eu quero ver isso acontecendo. É importante, porque na boca, você imagina, como que eu vou saber se aquela intrusão que eu apliquei com o mini implante IZC, se aquela ativação que eu fiz há 30 dias atrás surtiu um efeito hoje? É muito difícil a gente ter, né? A nossa cabeça não tem uma memória fotográfica para poder comparar o que tinha há 30 dias atrás com o que tem hoje. Agora, a fotografia não mente. Então, isso é muito legal também da gente estar utilizando. Sequências, por exemplo, de fotos frontais, eu também posso usar uma sequência como essa e ir fazendo a sobreposição. No caso, eu estou acompanhando o fechamento da mordida, ou, por exemplo, eu pego um paciente e faço o antes e depois para ele. Esse paciente, ele me pediu que eu fizesse o comparativo e mandasse para ele no final do tratamento. E eu fiz, eu coloquei o antes e o depois, né, direto, né, não precisei colocar as fotos intermediárias. Também passei aqui na foto do sorriso, eu tenho toda essa sequência do sorriso, a gente vê a transformação do sorriso. Também você pode ter as fotos comparadas na foto com a cabeça toda, a gente vê também, às vezes com menos detalhes do sorriso, mas dá para fazer uma comparação super legal. Posso pegar fotos anguladas, né? Isso aqui já é uma foto que sai um pouco do padrão, mas de vez em quando eu faço, não faço todas as sessões que eu fotografo, eu não faço necessariamente essa sequência de fotos anguladas, mas umas 2, 3 vezes durante o tratamento eu acabo fazendo, né, a inicial, uma intermediária e uma final, e isso também me ajuda a fazer essa comparação com esse ângulo específico, que é um ângulo de 45 graus. Fundo preto também é muito legal, a utilização do fundo preto me ajuda muito nessas decisões de recolagem. Eu estou aqui olhando uma foto de frente, né, com fundo preto, para ver o detalhe de uma recolagem.
o dente 11 foi recolado e eu quero saber o que aconteceu depois no mês seguinte, quando o paciente volta. Então eu marquei até aqui as ameias interincisais e depois eu faço a comparação para ver o ocorrido, se a coisa evoluiu bem, se aconteceu mesmo aquilo que eu esperava com a minha recolagem. Olha, a mudança das ameias, são detalhes estéticos que ajudam a gente, inclusive, a aprender, né, com as nossas movimentações. Quando eu recolo uma peça, eu preciso calibrar para saber se eu acertei aquela recolagem, se realmente era aquilo que eu pensei que realmente aconteceu, se o meu raciocínio estava certo, por isso que eu uso bastante. Um caso como esse de intrusão com mini placa, 3 meses e meio depois, eu vejo nitidamente o movimento do molar para trás e para cima. Eu vejo a remodelação óssea. Por quê? Porque eu estou sobrepondo um ponto fixo, que é a mini placa, e o resto está se movimentando. Então são fotos padronizadas que me permitem também utilizar ela. Essa é uma foto já fora do padrão, mas que se eu faço ela também padronizada, né, entre elas, eu consigo mensurar um movimento como esse movimento de intrusão e distalização. Agora vamos falar um pouco sobre os equipamentos. Na verdade, a coisa facilitou bastante. Até pouco tempo atrás, para você adquirir um equipamento que te desse qualidade, você tinha que fazer um investimento muito alto. E hoje, os celulares, principalmente os celulares novos que a gente tem aí de última geração, tanto o Samsung, os iPhones, eles começam a ter uma qualidade muito interessante. A gente tem uma luminosidade muito boa. Então, apesar da gente saber que o conjunto óptico desses aparelhos não é tão bom quanto uma câmera profissional, porém a qualidade final ela se aproxima muito e vai se aproximar cada vez mais das câmeras profissionais completamente analógicas, né? Então a coisa vai evoluindo e a gente vai, obviamente, tendo que investir menos. Você poder fazer uma foto com o seu próprio celular é muito prático. Quando eu tenho uma câmera SLR, que é uma profissional, ela tem um peso maior, ela precisa de... a própria lente macro é uma lente grande, pesada. Depois eu tenho o equipamento dos flashes, que seja um flash circular ou twin flash. Tudo isso, além de encarecer, pesa muito, é desconfortável para você transportar, para você fazer uma sequência fotográfica. Obviamente que as câmeras também já estão diminuindo, as profissionais agora já vêm algumas super pequenas, assim, quase do tamanho de um telefone, evolução, mas custam ainda muito caro. Nessa balança, o celular está ganhando peso, e se você não se preocupa em fazer fotos, por exemplo, para publicar em artigos, ou fotos assim, como a gente usa em aula, que precisa de ter um pouco mais de definição, os celulares vão muito bem. O que interessa, então, que nós vamos discutir aqui é enquadramento. Mas eu vou dar uma passadinha no que seriam esses aparelhos que a gente tem. Então, o celular é uma opção, as profissionais é uma ótima opção para quem quer realmente fazer um investimento maior. Agora, essa semi-profissional, ela já perdeu espaço, o celular roubou o espaço dessa câmera e elas praticamente não tem mais utilidade, que é aquela que a câmera não desloca, né? Você não remove a câmera do corpo da máquina, que a gente chamava de semi-profissional. E eu vou comparar, então, o que é uma câmera profissional com uma câmera de celular. Você vê que já vai chegando muito próximo. Esse celular era um iPhone X, hoje o iPhone 12 já está até com uma qualidade melhor, e não foi também uma foto feita com todos os cuidados de iluminação, uma fotinho ali batida imediatamente, sem muita preocupação, e a gente já vê que já ganha uma qualidade muito interessante, porque para o que a gente precisa fazer de avaliação, tá ótimo. Acompanhamento do caso, até mostrar para um paciente. Obviamente que quando você vai para profissional, a gente já tem aqui um outro nível de definição, um outro nível de profundidade de foco, de iluminação, até por conta dos flashes. A gente vai entender um pouquinho dessas diferenças. Tem o Twin Flash, o flash circular, que são das câmeras profissionais. Eu trabalhei muitos anos com flash circular
e hoje eu trabalho com o Twin. Eu gosto muito da qualidade dos flashes Twin, que eles me permitem ter uma textura melhor, uma profundidade melhor da imagem. Eu vou explicar a diferença. Então essa é uma foto feita com o flash circular. Você percebe que ela achata um pouco mais a imagem quando a gente compara com a do Twin. O Twin me dá uma profundidade melhor dessa imagem, né? Eu tenho uma sensação mais tridimensional, enquanto o flash circular ele achata um pouco. Não chega a comprometer, obviamente, tanto que durante muitos anos eu trabalhei com flash circular, mas depois que eu comecei a mexer com o Twin, eu prefiro trabalhar com o Twin. Aqui de novo uma outra foto com o circular e a outra foto com o Twin. Se a gente vai comparando, né, a diferença é pequena, mas eu ainda prefiro o Twin. Vantagem do circular é muito prático, você não tem que regular, ele é pequenininho, você põe no case ali, transporta para onde você quiser. O Twin já é mais chato. O que é importante na fotografia? Os afastadores. Se a gente não tiver um kit de espelho, de afastadores e de fundo preto, a gente não vai conseguir ter boas fotografias intraorais. Então esses aqui são chamados afastadores frontais, que são em forma de C, de meia-lua. Depois eu tenho aqui no canto o afastador em forma de V, tá vendo? Já é um afastador lateral. E aqui embaixo eu tenho o espelho, que é bom que ele seja um espelho metálico, que seja de um único plano, igual aquele espelho intraoral que a gente usa, que tem um plano só, para não dar imagens duplas. Então hoje o que tem no mercado é basicamente isso. E depois os fundos pretos, que a gente tem eles inclusive flexíveis, para poder se moldar melhor a essa parte interna da boca. Se a gente utilizar, por exemplo, o fundo preto, eu consigo pegar aqui uma fotografia que eu tiro com o fundo aqui por trás dos incisivos e dos caninos, dos dentes anteriores, e eu escondo o maxilar inferior, por exemplo. E com isso, depois eu apago ele no Keynote, é uma ferramenta muito simples que a gente vai lá e clica e apaga esse fundo preto, e aí, na verdade, a imagem está até sem fundo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa imagem, na verdade, eu já removi o fundo preto dela, olha. Ela não tem mais fundo, isso aí é interessante. A gente consegue fazer isso no Keynote com muita facilidade, que é o programa, seria o PowerPoint da Apple. No Windows, eu não sei exatamente qual seria a ferramenta, porque eu não mexo com Windows, mas é muito simples você remover esse fundo. Vários programas fazem isso, e aí você tem uma foto muito bacana para você poder usar da maneira que você bem entender. Eu vou falar uma coisinha só a respeito das máquinas profissionais, em termos de regulagem, que é muito importante e é uma grande vantagem. Só que os celulares também já estão fazendo isso muito bem, que é trabalhar a profundidade de foco. Quando você tem uma câmera profissional, o que você tem que fazer em termos de regulagem? Quando você olha o tal do F, o F é a abertura do diafragma. E você tem esse númerozinho aqui, ó, F4,5, que vai de F2.8 a F32, né? Dependendo da câmera aí pode ter uma variação, mas o F é a abertura do diafragma. O diafragma é isso aqui, é aquela abertura que tem na sua lente. Então ela vai poder abrir mais ou abrir menos e vai regular a passagem da luz. E quanto mais luz entra, quer dizer, o diafragma mais aberto, mais claro fica a foto. Porém, a gente perde o quê? A gente perde justamente a profundidade de foco. O que isso para foto intraoral é muito importante. Eu tenho que reduzir o diafragma, a abertura do diafragma, para conseguir mais profundidade de foco. E quando você reduz essa abertura, na verdade você está aumentando o número. Então um F16 é mais fechado do que o F2.8. O F32 também é bem fechadinho e me dá bastante profundidade de foco, só que a foto vai ficar escura e eu vou ter que regular a luminosidade em outros recursos da câmera que não seja o F. Porque para nós é muito importante. Veja, uma foto lateral. Eu quero
ter foco aqui, mas eu quero ter foco lá naquele incisivo do outro lado. Para a foto lateral, até não pesa tanto, mas quando a gente vai, por exemplo, para uma foto frontal ou a foto do overjet, eu gostaria de ter focado toda essa região anterior, mas eu quero ver lá o tubo do segundo molar, a mini placa, eu quero que todas essas estruturas também estejam focadas. E se eu não tiver profundidade de foco, a gente vai ter foco aqui, mas não tem no fundo, ou tem no fundo e não tem na frente. Uma foto oclusal também depende disso, porque no momento em que eu estou tirando essa foto, eu quero o foco na superfície oclusal, eu quero aqui no meu aparelho MARP e eu quero lá no fundo do palato. Eu quero que o fundo do palato também esteja focado. Então você imagina que a distância focal daqui e lá do fundo, ela é grande. Se eu não tiver isso bem calculado, bem ajustado na minha câmera profissional, eu não vou ter qualidade dessa foto. E o celular, ele tem que ter essa capacidade também de produzir uma profundidade de foco adequada. E aí, com isso, agora eu vou para a parte mais técnica. Vamos falar agora da padronização das fotos. Agora nós vamos entrar na parte das fotos intra e extrabucais. Nas fotos extrabucais, são as fotos de face, nós temos 6 fotos que são aquele mínimo que a gente deveria ter em todos os casos para ter a coisa bem padronizada. Então eu vou precisar da foto frontal, com a boca fechada ou lábios em repouso, a foto frontal sorrindo, a lateral do perfil com a boca fechada, também lábios em repouso e sorrindo. Uma foto em close do sorriso e uma com a boca semi-aberta para registrar a exposição dos incisivos superiores. Vamos ver essa sequência aqui, ó. Fotos com a boca fechada, lábios em repouso. Então, se o paciente tiver um bom selamento, esses lábios vão estar fechados. Essa foto eu gosto de montar depois dessa maneira, a frontal e a lateral, né, para a gente ter uma do lado da outra. Depois a gente recorta a cabeça aqui na mesma altura, né? É importante que você preserve a mesma distância aqui do enquadramento no recorte da foto, para que elas fiquem próximas, né? Para que você não tenha muita distorção, então, do canto inferior da foto até o queixo, ou do canto superior até o topo da cabeça. Então, esses detalhezinhos é na hora do recorte, que é importante para a gente também poder montar elas dentro de uma proporção mínima. Não precisa ser exato, mas a gente precisa ter, porque senão fica uma cabeça pequena, uma cabeça grande, fica uma coisa meio esquisita. Aí na foto do sorriso, a gente tem também a cabeça toda, frontal e o perfil direito. É sempre o perfil direito porque é o perfil padronizado. Já na foto do sorriso, a gente faz agora ela um pouquinho mais enquadrada, pegando aqui glabela e já cortando uma partezinha do mento. Por que isso? E nessa foto, com certeza, você vai ter mais foco nos incisivos comparado com essa. Às vezes eu faço essa foto aqui, acho que o meu incisivo está com um foco bem legal, porém, a hora que eu amplio essa foto e eu quero recortar, por exemplo, só a boca, eu vejo que os dentes perderam definição ou não estavam tão focados quanto me parecia. E agora, quando eu faço essa foto, é bem possível que eu consiga agora aumentar e se eu quiser enquadrar só a boca, eu vou ter os incisivos bem definidos, com boa qualidade e bem focados. Por isso que essa foto é importante. Depois eu tenho a padronização das intrabucais. Eu vou fazer 6 fotos intrabucais, eu sempre repito essas fotos. Eu vou ter as fotos, vamos passar aqui, as fotos com afastador frontal, que eu faço a frontal e a foto do overbite e do overjet. Depois eu mudo a sequência de afastadores, eu vou usar o afastador lateral, que é o afastador em V, para poder fazer a lateral esquerda e direita. E depois a gente vai fazer as fotos oclusais com o espelho. Então, esse é o padrão que eu costumo utilizar. Eu não faço a foto lateral com o espelho. Tem gente que faz, fica muito boa também, mas aí é técnica e eu prefiro fazer uma foto direta. Aqui a gente tem a foto frontal e a foto
do overbite overjet foram feitas com a mesma sequência, com o mesmo par de afastador, o afastador em C, o afastador frontal. Mas veja que interessante, depois do recorte, o afastador desaparece. Então a ideia é que o afastador não apareça na foto. Na lateral não tem jeito, porque aqui esse V sempre vai aparecer, por mais que a gente tente esconder esse afastador, ele vai estar aparecendo pelo menos essa parte, mas a gente vai tirar a parte do cabo, né? Nós vamos recortar a nossa foto bem aqui na margem posterior do afastador e sempre deixando um pouquinho de espaço entre o incisivo e o canto anterior dessa foto, né? O canto lateral da foto. Isso é importante, então a gente já vai percebendo como é o enquadramento. Essas fotos, elas estão enquadradas em 3x4, 3x4, que é o padrão que eu gosto de fazer. Às vezes eu recorto elas em formatos diferentes, 3x5 ou um formato aleatório, não tem problema. Mas eu tenho que ter pelo menos essas 6 fotos recortadas no 3x4, que aí eu vou mantendo o padrão. Depois eu posso pegar a mesma foto e recortar de uma maneira diferente, ou ter outras fotos também para fazer ângulos e recortes diferentes. Mas esse aqui é o básico. Aquelas fotos oclusais também estão recortadas em 3x4. Então você já imagina que para eu ter um bom recorte, eu não posso fazer a foto muito aproximada. Eu preciso fazer a foto com um pouquinho mais de distância para depois poder fazer o recorte exatamente da maneira que eu quero. Se eu aproximo muito a câmera na hora de fazer a foto, aí qualquer desenquadramento pequeno, eu já não consigo recuperar a foto nesse padrão 3x4, e aí me complica bastante. Então uma dica é: tira um pouquinho mais afastado. Todas as câmeras permitem que você faça isso, tanto o celular quanto as câmeras profissionais, e depois você chega um pouco mais próximo e recorta nesse padrão que a gente está vendo aqui. Falando dos movimentos funcionais, também são fotos que eu gosto de fazer no final do tratamento. O que é o movimento funcional? É pedir para o paciente deslocar para a gente ver as guias do lado esquerdo, do lado direito, a gente vê o lado de trabalho e o de não trabalho, e faz também a protrusiva. Então, nesses movimentos, eu padronizo sempre com afastador frontal. Tá? Então, eu ponho o afastador frontal, angulo um pouquinho a minha câmera, né, para eu poder ver a lateralidade direita, eu angulo quase 45 graus aqui, mas com afastador frontal, porque com isso eu consigo ver os movimentos. Então eu posso fazer tanto de frente como angulando um pouquinho aqui em 45 graus. As duas me permitem a visualização, inclusive essa aqui é melhor, porque eu faço o lado de trabalho, viro a foto com o paciente escorregando a mandíbula para o lado direito e faço a foto do lado esquerdo para ver o lado de não trabalho. Essas fotos eu faço normalmente no final do tratamento. Se você lembrar de fazer no começo, é excelente. Eu quase nunca faço, tá? Essa é uma falha minha, quase nunca faço essas fotos no início do tratamento. Mas são fotos também boas para a gente ver e determinar o padrão de guias funcionais. Depois eu tenho as fotos de modelos e de radiografias, que também são fotos importantes, porque é até uma hora boa para você treinar a sua fotografia. Você vai pegar esse modelo, vai colocar num fundo preto, de preferência um fundo fosco, que não vai ter brilho, que não vai refletir a luz, e aí você tem que fazer uma foto tão padronizada quanto a foto de dentro da boca. E é nessa hora que você vai começar a perceber aonde que estão as dificuldades, aonde que a coisa não fica muito legal. Se você vai ver que no modelo você tem mais facilidade, porque não tem o lábio, não tem a bochecha para a gente afastar. Então, ali é onde você vai ter a foto no ângulo que você precisar. E depois você vai entender qual é o ângulo exato que você vai ter que fazer para buscar isso aí também na boca. É muito legal fazer as fotos de modelo. Faço as fotos de articulador também, normalmente pegando a parte de cima e de baixo do articulador. Faço as fotos das radiografias, porque aí eu já importo essas radiografias. Se você quiser importar direto da radiologia, que já te manda digital, também é mais fácil. Agora, se por acaso você não tiver essa foto já na condição digital para você, se você tem elas físicas, você põe no negatoscópio, faz as suas fotos
e já coloca também no seu PowerPoint. É importante você ir montando o PowerPoint com as fotos iniciais, com as fotos das radiografias, se tiver tomografia eu ponho, e já coloco também as fotos dos modelos. E aí você já vai montando o seu case completo inicial, e dali para frente você vai alimentando com as fotos que você vai tirando em cada uma das sessões que você decide fotografar. Passando agora para os erros de fotografia. Por quê? Antes de eu te ensinar como fazer, eu vou te ensinar o que não fazer. Eu acho que fica mais fácil. Se você conseguir visualizar o que não fica legal, o que não é para ser feito, o que saiu do padrão, depois vai ser mais fácil você entender os parâmetros e as referências que eu vou te dar para poder tirar uma fotografia bem padronizada. Olha lá que interessante. Primeira foto aqui. O que a gente tem de errado? Cabelo. Cabelo sobre os ombros, mais de um lado do que do outro. Isso aí tira um pouco daquela sensação de simetria do paciente, porque você já começa a confundir um pouco a posição da cabeça com a posição do cabelo, né? Isso aí atrapalha pra caramba. Óculos também não é bem-vindo, né? O óculos na fotografia pede para o paciente tirar e fica sempre padronizado fazer sem os óculos. A terceira foto, a gente vê a cabeça baixa. Então, os pacientes que são mais tímidos tendem a baixar um pouco a cabeça. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando você pede para levantar, às vezes levanta demais. A gente tem que estar com a cabeça na posição natural. Lembra da posição natural da cabeça? Que é como o paciente ficaria mesmo se ele tivesse relaxado, olhando os olhos dele no espelho, ou se ele estivesse mirando o infinito. Então, isso é a posição natural, com a cabeça bem equilibrada, com os ombros relaxados, com uma postura correta, né? Não é nem com a cabeça baixa, nem com a cabeça alta. Cabeça baixa, o olho vira para cima. Isso aí facilmente a gente percebe quando você olha aqui. Olha a parte embaixo da íris, aparecendo aquela parte branca do olho. O que aconteceu? Se você está vendo a parte branca do olho do paciente, é porque a cabeça baixou e o olho ficou para cima, porque você não pediu para olhar no horizonte. Então, ou olhar para a câmera, e aí se ela baixou a cabeça, você vai ver aquela parte branca do globo ocular abaixo da íris. Isso está errado, isso não é legal. Nessa foto aqui, o que a gente tem agora? A cabeça desviada um pouco para o lado. E aí a gente vê um referencial muito bom, é a orelha do paciente. Você tem que estar enxergando as duas orelhas do mesmo tamanho, simétricas. Dificilmente o paciente tem uma orelha muito assim, a outra muito fechada, né? Se tiver, aí você perdeu o referencial. Normalmente as orelhas são simétricas, então você vai olhar o paciente de frente aqui e você tem que ver se elas estão equilibradas, né? Se ele desviou um pouquinho para o lado, ele acaba escondendo uma orelha e a outra aparece demais. E aí você vê que a cabeça está torta. Você tem que ter os seus referenciais, porque quando você vai fazer a fotografia do paciente, é sempre a tal da posição natural da cabeça orientada, porque nós temos que orientar a posição natural da cabeça. Você, quando vai fazer a sua fotografia ali para o passaporte, o fotógrafo não vai lá e posiciona a sua cabeça, a hora que ele afasta, o paciente já está com a cabeça numa posição diferente, né? No caso da gente, a gente sempre acha que a nossa cabeça está torta quando o fotógrafo posiciona a nossa cabeça. Fala, mas não é assim que eu fico. É porque às vezes a gente realmente não fica nessa posição. Mas na hora de você avaliar a face, a cabeça precisa estar bem aprumada. E com isso, a foto final, né, a foto ideal seria essa: cabelos presos, os olhos, né, olhando no horizonte, a cabeça não está nem para cima nem para baixo, as orelhas aparecendo de uma forma simétrica e os lábios selados ou com um leve gap, caso o paciente, né, a gente pediu para ele estar com os lábios em repouso, na posição de repouso, então pode até ser que tenha algum gapzinho, dependendo do padrão do paciente.
Já na foto de perfil, né? Perfil direito sempre, porque é padronizado o perfil direito, tanto na radiografia como na fotografia. Aí a gente vai olhar, por exemplo, o cabelo aqui cobrindo a parte da orelha, do rosto, esses fios vai comprometer a sua análise e depois vai comprometer também a comparação. Então são fotos técnicas, não é hora de fazer a foto com o cabelo solto, pede para o paciente prender. Aqui a gente tem na segunda foto a cabeça baixa, então você vê de novo, né, um posicionamento nítido, né, do paciente que está olhando agora, olhando para baixo. Tenho aqui uma foto que também não está bem posicionada, porque o olho do lado esquerdo começa a aparecer, ou pelo menos os cílios da paciente do lado esquerdo já está aparecendo, do lado oposto. Eu não posso estar enxergando o olho ou os cílios do paciente do lado oposto. Eu não preciso fazer uma foto 100% lateral, porque aquela foto 100% lateral seria essa aqui também, que parece que você está tirando a foto da orelha do paciente. Fica feia essa foto. Não é essa foto aqui também que você enquadra aqui na orelha, mas também não pode ser uma foto que já começa, como essa aqui, que começa a aparecer o olho do outro lado. Essa a foto ideal é o que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E essa última foto aqui com a cabeça levantada. Então, o que seria o ideal? Seria uma foto, olha, que já está escondendo os cílios do outro lado. Você não chega a enxergar, mas o nosso foco não está na orelha, o nosso foco está aqui na face. Então, ela é uma lateral, mas ela tem uma leve deslocada para a anterior, mas muito leve. Se você, como fotógrafo, na hora que você está enquadrando, você começa a ver os cílios do outro lado, volta um pouquinho, esse é o ponto normal para você fazer a foto lateral. Tá? Se estiver pegando demais a orelha, também passou do ponto, é porque está ficando lateral demais. O close do sorriso, como que a gente faz essa aproximação do sorriso também? A gente tem que conseguir fazer uma foto legal. Então ela já é mais aproximada, mas tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, aqui ó, já está quase chegando no lábio. Se eu quisesse fazer aquela foto só da boca enquadrada, já não ia ficar legal, porque já está pegando o lábio. Sem contar que a paciente não está sorrindo. A gente tem que buscar também no sorriso um sorriso real, e ideal que fosse aquele sorriso espontâneo, né? Que a paciente sorria com vontade, que até o olho dá aquela fechadinha. Muitas vezes, na primeira consulta, é muito difícil a gente obter esse sorriso natural, esse sorriso espontâneo. E aí, às vezes, fica aquele sorrisinho xoxo, né? Que nem levanta direito os lábios. Então, essa é a parte mais difícil. O fotógrafo tem que tentar, de alguma maneira, buscar um sorriso mais natural do paciente e pegar aquele momento e ainda bem enquadrado. Então, essa talvez seja a foto mais difícil das fotos extraorais, tá bom? Aqui a gente tem uma foto do sorriso boa, mas você vê que a cabeça desviou, que também acontece muito. Quando você pede para o paciente sorrir, ele sorri e abaixa a cabeça, ou ele sorri e vira a cabeça para o lado. Isso é comum, mas não é o ideal. Então a gente também tem que pedir para o paciente controlar um pouquinho. A terceira foto ficou com a cabeça baixa aqui, né? Essa aqui ficou com a cabeça bem baixa, também não tá legal. E o ideal seria essa. Pode cortar um pedacinho do queixo, mas deixa aqui um espaço bom para, se você quiser depois fazer um recorte da boca. Então tem que pegar, quase que pegar um pouquinho do queixo, tá bom? Daqui um pouquinho mais para baixo, depois você pode recortar ela nessa posição. E assim a gente encerra as fotos extraorais e vamos para as intrabucais. Vamos ver os erros das intrabucais. O que a gente tem aqui? Nessa primeira foto, a foto frontal com o afastador em C, né, o afastador frontal, porém, o que aconteceu? Na hora de afastar, levantou muito o afastador. E aí a gente tem muita gengiva aparecendo aqui e o lábio está quase cobrindo a cervical dos dentes. Está completamente deslocado o afastador nessa foto. Isso não dá, tem que repetir. Nessa segunda, a gente tem um problema do quê? Ficou mais aparecendo o lado esquerdo do paciente e o lado direito quase não aparece.
Aí é o fotógrafo que não se posicionou corretamente. Isso acontece muitas vezes porque quando você está fazendo a foto com o paciente sentado na cadeira, que é como eu faço, o fotógrafo tende a tentar ir por cima do paciente para fazer a foto. Na verdade, você tem que pedir para ele virar a cabeça para que você faça essa foto da sua posição e possa enquadrar bem. E não você subir por cima do paciente na cadeira para tentar enquadrar. Aí você perdeu completamente o seu campo. E aqui, nessa foto, que erro que eu tenho? É como se ela fosse tirada por cima. Então o paciente está mais baixo do que o fotógrafo e o fotógrafo vai lá e não desce no nível do paciente. O fotógrafo tem que descer no mesmo nível do paciente. E aí que é a dificuldade. Ou você posiciona a cabeça do paciente um pouco mais para cima, ou você tem que descer até o nível. Agora, a cabeça do paciente está baixa e você fotografa de cima, é isso que vai acontecer. Você vai ter essa sensação de que os arcos aqui estão curvados. Não é legal, essa foto está fora do padrão. O que eu teria então é uma foto aqui, ó, onde eu vejo o arco reto e não o arco curvado. É como se eu tivesse acertando o plano oclusal do paciente, né? Enquadrando, alinhando a minha fotografia com o plano oclusal do paciente. Aí a fotografia fica legal e o afastador deixando a mesma margem de espaço aqui de gengiva, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Na lateral, essa é a foto mais difícil das intrabucais, não tenha a menor dúvida, porque é aqui que mora o problema. A gente vai ter dificuldade com afastamento, tem pacientes que a bochecha não permite um afastamento ideal e a gente tende a tirar o enquadramento para compensar a falta de abertura dessa bochecha, o que não é legal. A gente não pode perder o enquadramento. O que nós vamos fazer com os pacientes que não têm uma flexibilidade boa dessa bochecha é trabalhar com o afastador em V infantil em vez do afastador em V adulto. Eu praticamente só uso o afastador em V infantil em todos os meus pacientes, seja criança, seja adulto. De vez em quando, eu quero pegar um mini implante que está mais alto, um buccal shelf, um EZC, uma mini placa. Para tirar essa foto, eu ponho o afastador em V de adulto e, normalmente, quando o paciente tem uma bochecha flexível, mais móvel, porque senão também não vai aparecer. Aí, no meu padrão, eu uso o afastador infantil. E do lado oposto, vamos supor, eu estou tirando a foto aqui, afastador em V, o lado oposto eu estou com o afastador em C. Por isso que eu uso o afastador lateral do lado que eu vou fotografar, em V infantil. E do lado oposto eu uso o C adulto, que é o mesmo que eu uso para foto frontal, e com isso eu consigo abrir melhor aqui, né? Tá vendo? Esse aqui é o afastador em C. Eu abro melhor o lábio do paciente. Mesmo que aqui eu use um afastador menor, aqui eu uso o afastador maior para poder tirar o lábio de cima desses dentes. Então vamos ver essas fotos, quais são os problemas. A primeira aqui, o que está acontecendo? Tem muita gengiva aparecendo embaixo, pouca gengiva em cima. Isso quer dizer que o afastador está para baixo. Não está legal o afastador. É só questão do afastador. O ângulo aonde foi tirada a foto até estaria legal. Ali a gente está tendo um problema específico do afastador. Já nessa aqui, o ângulo já não está legal. Já pegou um ângulo um pouco de cima, aquela história, o fotógrafo não abaixou para poder enquadrar bem com o plano oclusal, alinhar com o plano oclusal do paciente. Acabou tirando a foto um pouquinho mais de cima e aí a gente já vê esse arco aqui, olha. Esse arco como se ele fosse uma curva, tá vendo? Ele não fica reto, como se ele tivesse curvado, e isso é a sensação, a consequência de você tirar uma foto mais de cima. A terceira foto tá boa, mas poderia ter puxado um pouco mais o afastador para tentar pegar o segundo molar, mas a bochecha da paciente realmente não permite. Então essa é a melhor foto. Ainda conseguiu aparecer um pouquinho do segundo molar, mas aqui está no limite. Não consegue puxar mais. E aqui no incisivo do lado oposto tem que aparecer quanto?
no máximo aí um terço, um quarto a um terço do que seria o que você está vendo nesse incisivo. Se aqui eu estou vendo nessa distância aqui, olha, eu divido essa distância do incisivo em 3 e é o que pode aparecer o incisivo do lado oposto. Essa é uma informação também fundamental. Se você não tiver isso, que vai aparecer entre um terço e um quarto, o incisivo do lado oposto, a gente vai acabar não conseguindo enquadrar, porque o enquadramento é baseado aqui, né? O que eu consigo puxar do afastador para trás para mostrar o segundo molar é outra história, mas eu não posso comprometer esse enquadramento. Por exemplo, eu não posso trazer a minha câmera para cá para buscar um enquadramento lá do segundo molar e começar a aparecer o incisivo lateral do outro lado. Aí não adiantou, porque aí eu perdi a padronização dessa foto que é tão importante. Então veja, né? Foto frontal, foto lateral, foto oclusal. Cada uma delas tem a sua peculiaridade. Todas são importantes. Essa aqui, que é oclusal, eu faço sempre com espelho. Então eu peço para o paciente abrir bem a boca. E se você perceber, aonde está a língua do paciente? Cadê a língua do paciente? Ela está atrás do espelho. Então eu peço para ele colocar a língua atrás do espelho. Isso é muito importante, porque se o paciente... Primeiro eu acho um pouco feio, né, aparecer a língua ali. E se a língua é grande, ela ainda cobre a oclusal dos dentes, que é um problema sério. A grande maioria dos pacientes eu não tenho problema em levar a língua para trás, né? Um ou outro tem esse freio lingual aqui um pouco encurtado, fica difícil, mas mesmo assim eu peço para ele jogar a língua para trás. E depois eu tenho que ter um ângulo dessa foto oclusal como se fosse 90 graus com a superfície oclusal. Imagina que você tem a superfície, né, o plano oclusal que toca todos os dentes, o seu enquadramento tem que ser 90 graus com essa superfície. Então o paciente abriu a boca e você tem que estar 90 graus. Se você errar, tiver uma abertura, por exemplo, o paciente não tem uma abertura boa, essa foto não fica legal. Isso é muito importante, a foto oclusal também, o enquadramento dela é difícil por uma questão de limitação da boca, não por nós, né? Para o fotógrafo não é difícil enquadrar a oclusal, é até uma foto fácil. E o problema que eu vejo é a limitação de abertura bucal, e nós temos que buscar aquela abertura máxima, que é até quando o côndilo sai um pouquinho aqui da fossa, sabe? Não é fácil fazer essa foto. E os pacientes também não gostam dessa foto, principalmente a inferior. A superior é um pouquinho mais fácil. O que a gente tem então nessa lateral, né? Nós temos que aprender o enquadramento dela. Então eu vou pegar essa que é a mais difícil de todas e vou passar algumas orientações para você para ver se te ajuda no enquadramento da foto lateral. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu preciso buscar essa foto lateral como eu falei, o afastador em V, eu uso o afastador infantil normalmente, e eu tenho que pensar que o afastador tem que estar com o cabo aqui do afastador, esse cabo, tem que estar alinhado com o plano oclusal. E do lado oposto, eu tenho um afastador em C, que é o afastador frontal, que também tem que ficar alinhado. Então, quando a gente está puxando os afastadores aqui, ó, eu não posso puxar para cima ou para baixo, eu tenho que puxar como se eu estivesse alinhando com o plano oclusal. Aí é a hora que fica mais adequada a sua fotografia. Então aqui, ó, esse aqui é um afastador em V de adulto, porque justamente eu queria buscar mais informações que estão lá na parte alta da gengiva. Eu não estou preocupado só com dente, estou preocupado em pegar aqui também as mini placas, e por isso que eu busquei o afastador em V adulto. Tá? Esse aqui também é um afastador em V adulto, para poder pegar o canino que ainda não terminou de erupcionar. Se eu colocasse um infantil aí, com certeza cortaria o canino. Como que a gente vai poder alinhar, né? Eu tenho que pensar que aqui é o plano oclusal do paciente. Então eu gostaria de ter o centro do meu afastador em C, nessa bolinha aqui, e do meu afastador em V, nesse ponto também, que estaria alinhado com o plano oclusal. Se eu consigo isso, eu vou ter já um bom enquadramento. Eu já começo a ajustar o meu enquadramento. E aí,
o fotógrafo tem que entrar com a câmera olhando exatamente no mesmo plano oclusal. Se o fotógrafo estiver de cima ou de baixo, vai distorcer essa imagem. Então você tem que enxergar como se você estivesse lateralmente, não olhando de cima e nem de baixo. Como que a gente faz isso? Não tem outro jeito. Você posiciona, vai um pouco para cima, você vê que não ficou legal, vai um pouco para baixo, você vê que não ficou legal, até você acertar aquele plano de enquadramento. Isso vai fazer com que, se eu tiver com os afastadores corretamente posicionados e eu, como fotógrafo, ajustar o ângulo que eu estou entrando, mais para cima e mais para baixo, e me alinhar com o plano oclusal, o que eu vou ter que buscar é simetria. Eu vou ter que ter a mesma altura do afastador até o plano oclusal e do afastador até o plano oclusal, tanto na região anterior como na região posterior. Essa seria uma foto bem equilibrada, né? Bem ajustada em termos de posicionamento de afastador e de plano oclusal. Mas ainda falta eu ajustar nesse sentido aqui, né? Que é o antero-posterior, que também é um outro ajuste refinado que a gente vai ter que fazer. Olha aqui um afastador que está muito baixo, então você vê que a puxada do afastador lateral foi para baixo e do frontal do lado oposto foi para cima. Apesar da foto já estar recortada, dá para eu ver nitidamente o longo eixo dos afastadores. Olha, não tá coincidente com o que seria o plano oclusal. Então, se não tem coincidência, eu não vou ter sucesso, né, nessa foto. O que vai acontecer é que aqui aparece na região anterior muito mais a parte de cima e na região posterior está aparecendo muito mais a parte de baixo. Uma foto que está desequilibrada, não vai ter o resultado que eu gostaria. Já na foto de baixo, aí o afastador já está corretamente posicionado e a gente já passa a ter a foto adequada. Agora, então o enquadramento vertical não é tão difícil, porque se eu olhar, por exemplo, a foto bem tomada e uma foto mal tomada, tudo bem que aí eu exagerei nessa foto, né? Dificilmente a gente vai fazer uma foto tão mal tomada como essa. Mas eu exagerei por quê? Porque eu quero que vocês vejam o que é a linha do plano oclusal quando eu estou numa foto correta e quando eu estou tirando, por exemplo, por baixo ou por cima, que essa linha do plano oclusal vira uma curva. Se eu estou vendo uma curva nesse sentido, é porque eu estou olhando por baixo. Isso é natural. Então, na verdade, eu teria que buscar era esse plano, é uma linha reta aqui do plano oclusal, que me daria a sensação, ou me daria um referencial de que eu estou com o posicionamento correto no sentido vertical da minha câmera. Então, isso é muito bom. E aqui eu tirei como essa foto? Eu tirei essa foto de cima. Olha como inverteu agora a curva. Agora a curva está no outro sentido. Quando eu vou olhar de cima, eu vou ver a curva do plano oclusal agora no sentido invertido. Isso são referenciais que eu tenho que tomar. Por fim, já estamos indo para os finalmente, eu tenho que ter o enquadramento antero-posterior, que esse é o que eu falo também que é difícil, porque veja, na foto lateral você tem que se preocupar com o afastador, você tem que se preocupar em mostrar o segundo molar, porque o ideal é que apareça aqui pelo menos metade do segundo molar na foto. Eu tenho que me preocupar com o alinhamento desse afastador, eu tenho que segurar a câmera, tudo, acertar o vertical e também acertar o antero-posterior. Então, não é fácil fazer o enquadramento dessa foto, porque qualquer coisa que saia ali, ela não fica legal. É uma foto chata. E aqui a gente está vendo, olha, eu tenho a largura do incisivo central do lado que eu estou tirando a foto, e do lado oposto ele vai ser o quê? 1/3 ou 1/4 dessa largura aqui. A gente tem que aparecer só um pedacinho do incisivo central do lado oposto. Aqui o que está acontecendo? Eu estou vendo não só o central, mas o lateral do lado oposto. Então eu te pergunto, essa foto foi tirada como? Com certeza de frente, né? Numa diagonal aqui. É uma foto que tinha que entrar por aqui, fazendo um enquadramento lateral, e ela está sendo tomada já numa região angulada, aqui quase que né, indo para uma foto frontal. Ah, é ótimo, eu vejo o segundo molar ali. Nossa, que bom, eu estou vendo o segundo molar. Só que eu perdi todo o referencial
antero-posterior que eu precisaria ter. Então, aquela história de falar, será que esse paciente é classe 1, classe 2 ou classe 3? Eu vou já adiantar uma coisa. A classe 2, quando eu jogo para cá, vira classe 1. Se você quiser falar que você terminou um paciente, o tratamento de uma classe 2, terminou em classe 1 e não terminou, é só você deslocar a câmera para cá, que é um recurso que a gente vê muito acontecendo, né, quando em livros, em congressos, quando, né, o profissional ali quer camuflar o resultado dele que não foi muito legal. Por isso que eu falo, não tem problema, se ficou em classe 2, a gente tem que ver que ficou em classe 2. Não tem que mascarar essa classe 2 na fotografia. Então, trazer para frente, você perde o referencial. O que era classe 2 vira classe 1, é uma questão de sobreposição dos dentes. Então, muito de frente, eu estou vendo o incisivo lateral. E uma foto tirada agora ao contrário, né? Muito de trás, eu já está escondendo até o primeiro molar. Nem o primeiro molar não está aparecendo. Também não é legal uma foto que não aparece nem o primeiro molar, né? Não dá para a gente ter essa condição aí, porque eu também vou perder muita qualidade de avaliação dessa foto. Por isso que a gente tem que encontrar o meio termo entre essas duas. O incisivo central, então, do lado oposto, não deve aparecer mais do que 1/3. Fica com essa informação gravada na sua cabeça para que você possa sempre lembrar disso. Olha, 1/3 dessa distância seria, vamos dizer aí, o máximo que o central do lado oposto pode estar aparecendo. Ah, mas lembra que de vez em quando você pode ter centrais que estão com desvio de linha média, e aí essa informação já não vale, ou um central para frente, outro para trás, também essa informação não vale. Quando essa informação não vale, esquece essa informação e você vai tomar o resto, né, as outras informações como referência para você acertar o ajuste do enquadramento da sua foto, e aí você despreza o referencial anterior, porque o referencial anterior não seria válido. Então, quando ele não é válido, não adianta usar esse referencial. De vez em quando acontece isso, tá bom? Se possível, como eu falei, mostrar parte do segundo molar. Não tem problema se não aparecer o segundo molar inteiro, porque são poucos pacientes que, se você tiver no enquadramento correto, você vai conseguir ver o segundo molar. A maioria dos pacientes, eu me dou por satisfeito se eu conseguir mostrar pelo menos metade do segundo molar. Chegamos agora na conclusão final, né, da nossa aula. O que eu devo fazer para melhorar o enquadramento das minhas fotos? Porque, vamos lá, faz algum tempo já que eu assisti a aula de fotografia do Eduardo, eu assisto essa aula várias vezes, mas eu acho que as minhas fotografias ainda não estão bem enquadradas. O que pode estar acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar essa qualidade do enquadramento? Eu vou dar 3 dicas para você que são importantes, tá? E eu vejo que é isso que faz a diferença. A primeira dica é: defina bem o seu padrão de enquadramento, tá? Eu mostrei para vocês aqui, eu tenho os meus referenciais, mas você pode também ajustar alguma coisinha, assimila bem qual é o referencial que você quer, tanto para enquadrar como depois para recortar a sua foto, tá? Isso é muito importante. Assimile bem esse enquadramento, põe ele na sua cabeça e repita ele sempre, né? Vai repetindo, 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 que você vai ver que uma hora a coisa começa a se ajustar. Segundo, você tem que recortar suas próprias fotos, porque na hora que você recorta, que você vai perceber que determinados enquadramentos não deram certo, sabe? Você foi lá, tirou uma foto ou muito de perto, ou errou um pouquinho no enquadramento, e falou, mas acho que não tem importância. Chega na hora de recortar, não dá recorte. Você não vai conseguir recortar o 3x4, não vai conseguir, no recorte, vamos dizer, consertar alguma coisa. Porque o que o recorte consegue consertar? Se você tirou uma foto um pouco assim ou assim, nesse sentido, você ainda vai lá, se ela estiver de longe, você vai lá e ajusta a fotografia. Agora, se você errou no sentido antero-posterior ou errou no sentido vertical,
você matou a foto, não tem como ajustar depois dela já realizada. São coisas que a gente tem que começar a prestar atenção, e nada melhor do que recortar a sua foto para você perceber o que não ficou legal. Aí na próxima vez você vai e tenta não cometer aqueles erros, fotografar um pouquinho mais distante, né? Já acertar um pouquinho melhor o enquadramento, e aí cada vez mais você vai evoluindo. E por fim, sobrepor a sequência de fotos. Quando a gente faz essa sequência que eu mostrei para vocês no começo da aula, a gente vai pegando as fotos, vai colocando uma sobre a outra, né? Montando slides com as fotos e depois fazendo essa transição dos slides, a gente começa a perceber que as fotos precisariam estar com um determinado padrão para você recortar, para elas ficarem do mesmo tamanho e dali você poder sobrepor. Então, se você não aproximar demais, você já não consegue recortar direito. E se você não ajustar o seu enquadramento, depois não dá sobreposição das fotos. E o recorte também é trabalhoso, né? O recorte também tem que você, aos pouquinhos, você vai aprendendo os referenciais para você recortar. Não adianta a gente falar de recorte agora e se a gente ainda não assimilou a parte do enquadramento. Então, o enquadramento, que é durante a tomada da foto, é a primeira etapa. Quando você estiver bem, né, com esse enquadramento, aí a gente pode conversar sobre recorte de foto e a montagem dessas fotos no PowerPoint, tá bom? Uma coisa de cada vez, vamos evoluindo, você vai ver que é muito legal e os seus pacientes vão adorar. Faça com o seu celular, faça com uma câmera profissional, não tem problema, mas eu quero fotos bonitas, assim, no termos de enquadramento, que a gente possa avaliar. Lógico, né? Tome cuidado com sujeira na boca. Tem que limpar, infelizmente tem que limpar a boca do paciente antes de fotografar. Eu sei que é difícil, a gente está na correria, mas tirar uma foto bonita e aparecer aquele verdinho da couve que o paciente não tirou direito, vai matar a sua foto. E a hora que você olhar aquilo ali, você vai falar, puxa vida, né? Por que eu não passei uma escovinha, passei um jato? Tem que tomar cuidado com o ultrassom e o bicarbonato, porque promove, às vezes, um sangramento da gengiva, né? Você está limpando, a gengiva começa a sangrar. Então, o ideal é você ir com uma escovinha, né? O assistente com uma escovinha, tirar essa sujeirinha, tira o fio, limpa e tal. Na hora que a boquinha estiver legal, você vai lá e faz a sua fotografia. Você vai ver que vale a pena depois você ter um book disso aí e poder apresentar para os seus próximos pacientes, para os seus pacientes também, rede social. Olha quanta coisa você pode fazer com as suas fotografias, além do diagnóstico, do planejamento e o acompanhamento dos casos, tá? É muito importante. Como vai ser o meu desafio agora? O que eu vou desafiar você? A fazer essa sequência de fotos intraorais. Eu quero que você faça essas 6 fotos intraorais bem feitinhas, monta no PowerPoint, como eu mostrei, aquelas 6 fotos intrabucais, eu vou até colocar aqui. Tá lá no comecinho da apresentação. A gente faz essas 6 fotos e aí, aqui ó, dessa maneira, lembre que essas aqui a gente tem que rebater porque elas foram feitas no espelho. Então, a superior você tem que dar um tombo nela assim e a inferior eu dou um tombo nela assim, para ela ficar como se a gente estivesse vendo ela ao vivo, né? Então você tem que fazer o ajuste, porque senão fica invertida. Monta no PowerPoint, tira uma foto, posta no Instagram, fotografia intraoral, me marca e eu quero ver como que vai ficar a sua foto daqui para frente. Agora que você está mudando o seu referencial, você está criando, você entendeu o que você tem que fazer, eu tenho certeza que a qualidade da sua foto agora vai ser outra, tá bom? Grande abraço e a gente se vê amanhã.